Nos últimos meses, eu assisti a esse filme aqui. E a esse aqui também. Reparou em alguma semelhança? Sim, ambos têm robôs em seus enredos, isso é óbvio. Mas mais do que isso, essas duas animações conseguiram criar ótimas histórias que se conectaram comigo e de certa forma me fizeram refletir enquanto pessoa. Sim, máquinas me deixaram assim, mas um encanador bigodudo de um jogo que eu jogo há mais de 10 anos e um panda lutador de Kung Fu que eu acompanho desde o primeiro filme não conseguiram. Muito pelo contrário, me deram até raiva. Mas isso é um papo para outro vídeo. Enfim, o que eu quero dizer é que esse poder de pegar algo fora do comum, sem carisma, que até tem algumas características humanas, mas que não o é, e transformar em personagens vivos, com sentimentos, conflitos internos, dilemas, e com as suas próprias maneiras de se comportar e falar, isso só a arte proporciona. Por isso, a partir da inspiração desses dois personagens e de vários outros, eu vou te contar um pouco da evolução dos robôs no cinema e como a representação deles mudou com o passar do tempo. A palavra robô, ou melhor robota, foi usado pela primeira vez pelo escritor Karel Čapek, em 1920, quando ele descreveu esses seres como máquinas humanoides que realizavam trabalho escravo. Um ano antes, Houdini, sim, aquele Houdini que se amarrava dentro de uma caixa, se jogava no rio e depois fugia, sabe? Então, ele estrelou um seriado em 1919 chamado Master Mystery, onde surgiu o que seria o primeiro robô da história do cinema. Na época, eles o chamaram de Q, o Automaton. Q, que na língua inglesa é pronunciado como kill, mesma pronúncia da palavra kill, matar. Importante entender que nessa época o mundo passava por grandes transformações, como o crescimento das indústrias e a Primeira Guerra Mundial, e a tecnologia das máquinas estava presente em âmbitos não muito favoráveis para o ser humano e para a sociedade no geral. Então era normal que essa visão pessimista, contrária à evolução, se é que dá para chamar de evolução, se refletisse nos filmes da época, assim como o nome do Kill. Com o passar das décadas, os robôs foram passando de figuras vilanescas assassinas, imorais e destrutivas para coadjuvantes mais simpáticos e engraçados, porém ainda sem muito destaque ou protagonismo. O primeiro que realmente chamou minha atenção foi o HAL 9000. Embora ele não fosse um robô em formato de humano, que é o foco do vídeo, e sim mais uma inteligência artificial, ele ainda conseguiu trazer um misto de sentimentos e fascínio, com a sua voz inexpressiva e com seu olhar frio e analítico. Na história, ele e mais 2 tripulantes estão a caminho de Júpiter, quando supostamente surge um erro com a nave. HAL diz que foi um defeito causado pelos humanos, e em contraponto, eles dizem que pode ser um erro da máquina e que o melhor seria desativá-la. Através de leitura labial, HAL consegue decodificar a fala dos homens e traçar um plano para sacrificá-los em prol da missão. E você não consegue identificar quem tá certo e quem tá errado, sabe? Em certo momento, os tripulantes falam sobre o robô não ter sentimento, mas ao mesmo tempo ele é sarcástico, tem comprometimento com o objetivo da nave, ele compreende argumentativamente o propósito da conversa entre eles, e possui como seu instinto mais forte a luta pela sobrevivência antes de ser desligado, e é isso que o torna tão interessante. Em Blade Runner, Ridley Scott usa os replicantes para propor novas reflexões sobre as máquinas. Aqui, ele fala sobre alguns dilemas e questões humanas que perpassam por toda a humanidade em sua história. Antes, os robôs eram inferiores, tinham como função fazer trabalhos pesados devido à sua obediência e falta de exaustão, ou representavam ameaças exteriores sem consciência própria, mas que mesmo assim, no inconsciente popular, eram tidos como inferiores ainda. No filme, o diretor traça uma linha tênue entre o homem e a máquina. É difícil identificá-los, e mesmo identificando, será que seria justo matá-los já que eles tinham memória igual a gente? As temáticas como o que é a vida, o que nos faz humanos e quem tem o poder de criar e tirar a vida do outro começam a ser aprofundadas, e o medo das inteligências artificiais nos sobreporem é mais forte do que nunca. 2 anos depois, em Exterminador do Futuro, James Cameron cria primeiro o T-800, um ciborgue assassino que não para até matar Sarah Connor. Até agora, nada diferente dos outros. Mas já no segundo filme, o diretor percebeu que o software do robô, assim como um roteiro, é determinado por quem o escreve. A partir disso, ele resolveu trazer T-800 de volta, só que dessa vez para proteger John Connor, filho de Sarah. Essa mudança foi não só criativamente muito curiosa para a história,
mas também um exercício de empatia para nós, espectadores. Passamos de puro medo e ódio do personagem do primeiro filme para admiração e até dó no segundo. Essa segunda fase dos robôs no cinema é o que marca o maior aprofundamento deles nas telas. As histórias, assim como as máquinas, passam de simples enredos para desenvolvimentos mais complexos de questões e dilemas como: é possível se importar com a vida de um robô, por mais que ela seja artificial? Nós, como criadores, deveríamos ter medo das nossas próprias criações? Será que seremos dependentes deles, ou pior, seremos escravos deles no futuro? São essas e outras perguntas filosóficas que assolam a condição da existência humana e que o cinema tenta propor a seus espectadores. Além dos live actions, as animações são outras mídias que aumentaram e muito sua produção em relação aos robôs enquanto protagonistas. Existe uma série de razões para isso, mas a que eu acredito que mais possa ter influenciado essa mudança é que as animações já trabalhavam com seres inanimados, como brinquedos. Puxa vida, a festa vai ser hoje! Seres irracionais, como animais, conceitos psicológicos, como sentimentos, ou até seres irreais, como lendas e monstros. Entre todas essas coisas, os robôs foram os próximos da lista a serem escolhidos por estarem presentes no cotidiano de toda criança e por proporem uma reflexão sobre o presente e ou o futuro do mundo. A verdade é que, por serem não humanos, cria-se um distanciamento maior entre espectador e objeto, para não só o público infantil, mas também para os pais poderem refletir sobre o foco do filme. Outro fato que contribui para isso é que a animação é uma tela em branco, que não precisa encontrar seus cenários e objetos, assim como seus personagens, no caso robôs, que não precisam ser construídos do zero. O design desses personagens é outra razão para atrair a atenção dos olhares de todos. Eles podem ser humanoides, no formato de humanos, com pernas, tronco, braços, cabeça e rosto. Podem ser não humanoides, como um timão e isso aí, sei lá, tipo uma aranha. Podem ser misturados, com partes e funções meio humanas e meio robóticas. E também podem ser inteligências artificiais, sem corpo. Quanto ao material, geralmente eles tendem a ser de ferro, metal, plástico ou algo nesse sentido de ser um material duro e resistente. Mas uma exceção muito boa que demonstra como um material pode se relacionar à sua função é o Baymax, que é feito de vinil inflável, seja lá o que isso for, e fibra de carbono. Ele é mais arredondado, mais fofo e, portanto, ganha uma aparência de protetor. Os nomes são outro ponto curioso. Os robôs mais humanizados tendem a ter nomes mais curtos, conhecidos e amigáveis, enquanto vilões, ou aqueles que têm funções específicas, apresentam nomes com siglas, nomes maiores ou com tendência mais voltada para a tecnologia do que para humanos. Ainda dá para analisar os personagens de várias formas, como o tamanho dos olhos, gênero, tom de voz, maneira de andar e se comportar, mas esse vídeo ficaria muito longo. Prosseguindo. O filme, O Gigante de Ferro, de 1999, conta a história de Hogarth, um menino simples que encontra na floresta perto de sua casa um robô gigante que caiu do céu. Eles ficam amigos, o menino começa a ensiná-lo a falar e discernir o que é certo e o que é errado, ao mesmo tempo em que precisa escondê-lo dos militares americanos, que acreditam ser uma arma russa que veio para exterminar o país. Assim como no filme ET, do Spielberg, os adultos não entendem a amizade e tendem a achar que o desconhecido é sempre uma ameaça. Por mais que o gigante tenha o poder de se defender atacando, ele termina tendo que fugir para salvar a todos, inclusive Hogarth. Aqui, o robô vem como uma folha branca, ou como uma criança no qual ela não tem conhecimento algum, e tudo que for ensinado a ela será registrado e aprendido. Em Robôs de 2005, nenhum dos personagens são pessoas, comprovando a fama das máquinas. Rodney é um inventor que parte para a cidade grande em busca de realizar seus sonhos e conhecer seu ídolo. É um filme que fala sobre a luta de classes dentro do capitalismo, onde os que não tinham condições de ter peças novas seriam descartados. Tem umas piadas no meio também, só pra dizer que é infantil, mas o filme facilmente poderia ser refeito com humanos, num tom mais sério, que ainda assim funcionaria. Os robôs na ficção não são apenas elementos narrativos, mas também metáforas para reflexões sociais e culturais. Um exemplo é o Spielberg,
que fala sobre a repressão sofrida pelos judeus no filme Inteligência Artificial. A representação na tela não é apenas a ideia do seu criador, mas sim a proposição de uma reflexão do tempo vigente, onde se produz símbolos, ícones que comunicam espelhos de nós mesmos, enquanto sociedade, que comunicam sobre o passado, o presente e o futuro. Como apontam os pesquisadores e escritores Lisiana Martinez e Ricardo Lopes, o personagem é uma criação ficcional que articula símbolos para se comunicar com o seu público. No final das contas, é sobre nós seres humanos e a nossa realidade vivida. Os robôs simplesmente funcionam como máquinas com corações humanos. Uma vez, quando perguntaram para o Walt Disney sobre o sucesso do Mickey, ele respondeu: "Quando as pessoas riem do Mickey Mouse, é porque ele é muito humano. Esse é o segredo da sua popularidade. Ele passa de rato para um humano com características físicas de rato, e com os robôs é a mesma coisa." Em Robô Selvagem, o filme genuinamente conseguiu me emocionar de uma forma que fazia tempo que eu não sentia com animações. Mas foi pelo estilo visual da animação? Também. Foi pelas músicas? Também. Foi por ser um ganso ou um robô? Definitivamente não. Na verdade, foi por proporcionar uma história profunda entre uma mãe e um filho, e como ela tem que aprender a lidar com ele, e como ele tem que lidar com o preconceito e amadurecimento durante a obra. Já em Robot Dreams, um cachorro compra um robô porque não consegue fazer amizade. Durante o filme, a relação entre eles fica cada vez mais forte, até o momento em que eles se separam. Do meio pra frente, eles conhecem outras pessoas e robôs, e é só isso. Eles têm que lidar com a saudade do outro e com a dúvida se devem largar seus atuais companheiros para voltar à vida antiga. Um melodrama simples, mas profundo que dificilmente se acha em live actions. Então, da próxima vez que você for assistir a um filme e tiver um robô, lembre-se que você está olhando para um espelho, onde uma imagem sua e da sociedade em que você vive é refletida de volta para você. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se puder deixar um like, eu vou agradecer muito. É isso. Tchau.